Senhora vice-governadora, professor Isolda Sela, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores convidados, senhoras convidadas, eu queria abraçar a todas e a todos, mas especialmente as mulheres das diversas organizações que aqui visitam a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Vejo aqui MST, MAB, Via Campesina, Levante Popular da Juventude, mulheres de diversas organizações, mas eu queria, em especial, inclusive para economizar no tempo, e em fazendo essa saudação a todas, e ao mesmo tempo elogiar a iniciativa das deputadas Augusta Brito, Fernanda Pessoa, deputado Elmano, deputado Teodoro, deputada Derlânia, que propiciaram essa sessão. Eu queria aqui dividir, mesmo que polêmicos, alguns ensinamentos que tive, sobretudo com as mulheres de orientação feminista. O feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente. Por que essa ideia permanece em pleno século XXI radical? E aqui eu vejo, ladeado pela memória de Berta Lutz, Simone de Beauvoir, Chiquinha Gonzaga, Alzira Soriano, Nízia Floresta, Frida Kahlo, mulheres que se inscreveram na história do Brasil e do mundo, na sua radicalidade. Na radicalidade de dizer que a sua condição humana ela era aviltada por uma sociedade patriarcal, machista, sexista, heteronormativa. Porque lutar pela igualdade continua sendo radical, porque esse sistema capitalista em que vivemos, ele continua a ser, e ele se reinventa no machismo, no racismo e na lesbotransfobia, homolesbotransfobia. O feminismo continua a ser uma ideia radical e fundamental de que as mulheres são gente, porque todos os indicadores para medir a economia demonstram que as mulheres no mercado de trabalho são mais exploradas e oprimidas. Não somos nós da esquerda que estamos dizendo, é o Fórum Econômico Mundial, acabou de lançar um relatório sobre o balanço de gênero no mercado de trabalho. As mulheres no Brasil, ganham 51% do que ganham os homens para as mesmas funções. Eu pergunto, isso está certo? Me parece que não. Daí a necessidade da radicalidade do feminismo da igualdade, que é um feminismo que recusa uma metáfora, uma ideia de que associa as mulheres a um papel social de cuidado, de benemerência, de sensibilidade. A metáfora do feminino como o sensível. Que, na verdade, isso escamoteia a violência cotidiana. As mulheres não querem flores no dia 8 de março, querem direitos. Por mais que as flores sejam bem-vindas, mas é sobretudo de direitos que se fala. De direitos à igualdade no mercado de trabalho, de direitos a uma vida sem violência. No estado do Ceará, 266 mulheres morreram ano passado. 266 mulheres. Nos últimos 30 anos, o assassinato de mulheres, e aqui eu vejo delegadas que têm um mistério difícil de combater, a face mais brutal e covarde do machismo e do sexismo, que é a violência de gênero. Nos últimos 30 anos, o número de mulheres assassinadas cresceu 230%, em 30 anos. Quando são mulheres lésbicas, essa taxa aumenta muito mais, porque se soma o sexismo, a heteronormatividade e a homofobia. Portanto, é muito pior. Foram 56 mil estupros registrados no Brasil. Um número de estupros muito maior, e nós sabemos, nós que inclusive trabalhamos muito tempo na denúncia do enfrentamento à violência sexual, sabemos que muitas vezes a violência sexual ela é sofrida no silêncio.
Porque esta cidade é de tal forma brutal que a violência sexual ela sequer pode ser notificada. Portanto, 56 mil estupros notificados. Imaginem, companheiras, quantos estupros não são notificados, quantos assédios no local de trabalho, nas faculdades, nas escolas, nos parlamentos, no serviço público, todo dia. Não é possível que eu, como um homem, fale aqui da violência, porque ela é sentida no corpo das mulheres. Ela é sentida no serviço público, na violência institucional e no sexismo institucional. Ela é sentida na violência obstétrica, que é uma das formas de violência que mais chega, sobretudo, às mulheres das classes populares. Ela é sentida, portanto, na violência da negação dos direitos sexuais e reprodutivos. Como eu dizia, podemos aqui, e essa aqui é uma casa da divergência, enfrentar as divergências de peito aberto. Por isso mesmo, é necessário que não haja tabu entre nós. Portanto, o tema da legalização do aborto não deve ser um tabu. Se fosse um tema masculino, ele já teria, inclusive, avançado muito na sociedade brasileira. Não é porque nós queiramos que as mulheres abortem, é porque elas abortam clandestinamente nas periferias urbanas, e 200 mil morreram ano passado, exatamente porque nós não tivemos a coragem de tratar de temas os mais polêmicos entre nós. Por que nós não nos acostamos a países com um elevado nível de democracia e que tratam desse tema não na esfera do direito penal, mas na esfera da saúde reprodutiva e sexual? Nós não queremos que as mulheres morram, nós não queremos que elas abortem por fato. Mas o que acontece? Como não há educação sexual, não há acesso a mecanismos contraceptivos e o planejamento familiar não é feito, e quando ele é feito, recai exclusivamente sobre as mulheres, o que acontece? Nós temos a hipocrisia reinante entre nós. É por isso que aqui eu respeito, obviamente, todos os valores, mas eu respeito, sobretudo, a laicidade do Estado, e eu luto pelo Estado laico. É necessário que o Estado seja laico, exatamente para que as diferentes formas de concepção permitam que as pessoas se guiem. Mas nós não podemos fechar os olhos a essas 200 mil mortes. O que nós estamos... Eu sou advogado e gosto de criminologia. As companheiras aqui do direito penal sabem como essa é uma matéria fascinante. E nós sabemos que o direito penal não é a melhor ferramenta para resolver os conflitos humanos. Talvez seja a pior ferramenta. Portanto, a despenalização de condutas relativas ao corpo, à saúde sexual e reprodutiva, a gente está no século XXI, nós ainda estamos tratando de temas do corpo das mulheres, do direito sexual e reprodutivo, na esfera do direito penal. E aqui eu falo não só dessa questão especial, mas também das mulheres transexuais, por exemplo, e da necessidade da afirmação da sua identidade social e de gênero. Portanto, ao falar desses temas, e havia outros muito mais, sei que o MST vai utilizar da tribuna para apresentar a sua plataforma do MST e da Via Campesina, dizer que este dia é um dia de luta. E para nós é muito importante acolher o feminismo de luta e da igualdade. Não a metáfora das mulheres como a sensibilidade do mundo, mas, sobretudo, como seres humanos, que na ideia radical e profunda de que o feminismo é a ideia de que as mulheres são gente, acolher, inclusive, as plataformas que vão para além dos temas estritos do feminismo. Quando eu vejo aqui a Via Campesina falar de que lá na Chapada do Apodi estão sofrendo com os agrotóxicos, que lá em Santa Quitéria estão sofrendo com o projeto da mina de urânio e fosfato, quando lá no Cariri estão sofrendo a violência em geral, quando as mulheres lutam contra a medida provisória 664, editada pela Presidente da República no dia 30 de dezembro de 2014, que atacou a pensão por morte, portanto, restringiu o direito, sobretudo, de mulheres jovens, viúvas, e em especial de trabalhadores, em especial aqueles da construção civil. Só no mês passado morreram 2 trabalhadores jovens da construção civil. Suas companheiras terão, portanto, um direito menor à pensão por morte, em razão da MP 664. Portanto, eu queria dizer aqui,
eu aprendo todo dia com as companheiras mulheres, dos movimentos de mulheres e organizações de mulheres de orientação feminista. E eu queria aqui, ao mesmo tempo, não só fazer uma homenagem, mas de uma declaração que estamos juntos. Uma luta super difícil, que é essa luta de enfrentar uma das estruturas mais arcaicas e mais profundas da nossa sociedade, que é o machismo, o patriarcado e a homofobia. Nós queremos uma sociedade livre, liberta, uma sociedade de homens e mulheres livres e iguais, independentemente da sua cor, da sua raça, da sua crença, da sua etnia, da sua orientação sexual. Eu continuo dizendo, é realmente maravilhoso, absolutamente atual, que o feminismo continue sendo a ideia radical de que as mulheres são gente.